for the good time, 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 living for the good time, good time. Começamos mais um programa 5 minutos e você já sabe, nós estamos aqui para te trazer informação útil e para melhorar a sua vida, para deixá-la mais fácil. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para 5.minutos@tvmundi.com.br ou também acesse o nosso site, que é www.5minutos.com.br. Gente, hoje nós estamos na clínica do Davi Porto, que já foi no nosso programa e é quiropraxista. E nós viemos conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica, para mostrar para você o como que você pode melhorar a sua qualidade de vida e tirar as dores de coluna, melhorar a postura. E a gente está aqui com o Davi. Tudo bom, Davi? Tudo bom? Como que você está? Prazer você receber a gente aqui. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Ah, então tá bom. Davi, nós conversamos no nosso programa falando muito a respeito de dor, né? A sensação de dor, e a coluna realmente é um foco muito grande para dores e tudo mais, mas hoje a gente quer explicar bem para o pessoal aí de casa tudo o que a quiropraxia pode trazer de benefício para eles. Então, para lembrar um pouquinho para o pessoal de casa, explica um pouquinho o que é a quiropraxia. Bom, então eu vou usar um pouquinho aqui a nossa coluna, né, para demonstrar melhor. Quiropraxia, ela é uma profissão nova no Brasil, é uma ciência acadêmica, ou seja, você precisa fazer uma faculdade de quiropraxia para realmente poder atuar nessa área. Basicamente, a quiropraxia ela atua no que a gente chama de biomecânica, ou seja, tudo que envolve o movimento do corpo humano. Então, principalmente pensando em biomecânica, a gente tem um foco muito forte no estudo da coluna vertebral, pensando em avaliar a coluna da forma funcional, tratar problemas desenvolvidos na coluna vertebral, como também prevenir problemas futuros. Pensando em quiropraxia, num aspecto assim mais detalhado, tudo que envolver o movimento da coluna vertebral pode resultar em alterações, em desordens nas articulações. Então, quando a gente, por exemplo, tem hábitos errados, seja dormindo, seja sentado, carregando um peso, praticando uma atividade física, então todas essas atividades, elas vão gerar cargas na nossa coluna, cargas no nosso corpo. As musculaturas, elas vão reagir com contração, e as articulações, elas podem trabalhar de uma forma viciosa, onde um lado ela vai movimentar mais do que o outro. E dessa forma, o que vai acontecer? Com essa facilidade da articulação se movimentar para um lado e para o outro ela ter dificuldade, a musculatura vai começar a brigar uma com a outra. Vai ter o quê? Um desequilíbrio muscular. Esse desequilíbrio muscular vai gerar o quê? Tensão e perda de movimento. A articulação vai começar a travar numa posição que ela não é uma posição saudável. E aí que a história começa. Porque a partir do momento que você tem a perda de um movimento na articulação, você gera tensão muscular. A tensão muscular vai gerar mais perda de movimento, que vai gerar mais tensão muscular. E nesse ciclo, a musculatura, por ser um tecido biológico, ela vai fadigar, ela vai cansar. Vai acabar gerando dor. Então, a ideia é sempre liberar as articulações. Exatamente. Aí o quiropraxista ele vai avaliar os segmentos que estão com alteração e com base nesses segmentos avaliados, ele vai entrar com uma técnica manual, utilizando as mãos, está aí a palavra quiropraxia, quiro é mão, praxia é prática. Então o quiropraxista utilizará as mãos, recursos manuais, onde ele vai restaurar aquele movimento da articulação, fazendo com que a musculatura ela comece a ceder. Então você restaura através da articulação, você solta a musculatura e você quebra o ciclo de dor, de tensão, de inflamação e de perda de movimento. Interessante. E também você tem essa parte de orientação para prevenção. Sim, principalmente, porque não adianta a gente simplesmente restaurar o movimento da coluna vertebral. É fundamental nós prepararmos o paciente para que ele não desenvolva problemas futuros ou utilize o corpo de uma forma inadequada. E isso é muito comum, né? É que nem, por exemplo, um tanque de água e uma torneirinha e caindo a água no tanque. O tanque vai chegar uma hora que vai transbordar de água. Não adianta pegar a água desse tanque e colocar em outro. Você tem que fechar a torneira. E o fechar a torneira significa... É a parte preventiva. Então, exatamente. Então você vai acabar orientando a parte de um travesseiro ideal. O travesseiro adequado, a forma como deitar, o tipo de colchão mais adequado, que
colchão não é geral, né? Um colchão serve para qualquer tipo de pessoa. Não. Cada pessoa tem a sua necessidade e o colchão, o objetivo é atender a necessidade de cada um. Não é simplesmente ele ser macio, fofinho, gostoso. Não, às vezes não é pode o suficiente. O importante é você conseguir encontrar aquilo que é ideal. Às vezes nem sempre, não é, num primeiro momento ele pode não ser confortável, mas vai fazer melhor para você, tem isso. Assim, quando a gente pensa em conforto, né, na verdade a gente tem que sempre unir o conforto com o material ideal. Se o material é ideal, porém ele não gera conforto, o que o músculo vai fazer? Ele vai contrair. Porque ele não está confortável. Então não vai gerar o resultado apropriado. Então a gente tem que unir o conforto com o tipo de material adequado para a necessidade do paciente. Encaixar tudo isso. Agora, Davi, com relação a, por exemplo, você falou da prevenção, criança pode fazer quiropraxia, que a partir de que idade, ou com que idade se inicia o trabalho com quiropraxia? Aqui no Brasil, a quiropraxia ela é muito nova, então ela ainda não entrou em todos os segmentos que realmente ela pode atender. Mas vamos pensar, por exemplo, em modelos internacionais. Existem quiropraxistas que acompanham a criança desde o momento do parto. Poxa. Desde o momento, por quê? Dependendo de como a criança estiver dentro da barriga da mãe, ela pode desenvolver algumas alterações articulares. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, alguns hospitais específicos, a criança, ao nascer, já é passado por um estudo quiroprático para ver se a coluna está no movimento adequado e aí liberar para os seguintes procedimentos. Então, por exemplo, a quiropraxia, no exterior, ela já desde o nascimento, a gente pode até pensar antes, né? Pensando na mamãe, que vai ganhando barriga e vai mudar o centro gravitacional. Aí, nasceu o bebê, olhar sempre como que está o movimento da coluna. Tem casos, por exemplo, de cólica infantil, que é por alteração no movimento. Você lembra um hábito que as mães, as benzedeiras antigamente tinham de colocar a criança de ponta cabeça e às vezes dar uma chacoalhada? Isso. E aí a criança parava de chorar? Olha que né? fantástico. Isso aí foi um relato, foram vários relatos que envolviam a cólica infantil. E no momento que você deixa a criança de ponta cabeça, é como se você fizesse uma tração na articulação. E nessa tração, aquele complexo de bloqueio, né, aquele bloqueio de movimento na articulação, ele era eliminado. E a criança passava a não sentir mais a dor da cólica infantil, né? E era uma coisa extremamente leiga, né? Jamais uma benzedeira iria saber disso. Isso. Né? Não, mas e através desses relatos, dessas situações antigamente, começaram a formar os links, né? Sim. Então, por exemplo, hoje, toda criança deveria ser acompanhada por um quiropraxista. Porque ela está numa fase de desenvolvimento da coluna. Principalmente até os 18 anos, é fundamental que tenha um quiropraxista acompanhando. Porque é o momento que você ainda tem cartilagem. E essa cartilagem vai se transformar em osso. Quando se transformar em osso, aí você não consegue, mexer. Exatamente. Então você consegue ir moldando. É como se você tivesse uma argila que você vai conseguindo colocá-la no lugar certo e conseguindo corrigir. Digamos assim, até os 18, 21 anos, é a tua chance de corrigir aquilo que um dia pode não ser corrigido. Qual é a diferença, então, da quiropraxia e do RPG? Tá. O RPG, ele tem um foco mais nas partes moles e na conscientização postural. Okay. É como se o RPGista, no caso, ele tentasse melhorar a postura do paciente de fora para dentro. Ou seja, ele vai entrar com exercícios físicos, técnicas de conscientização, onde a pessoa vai começar a ter aquela consciência corporal e essa consciência vai fazer com que a coluna vertebral realmente ela comece a ter uma postura mais adequada, né? E logo, se a pessoa tem alguma inflamação, alguma dor, ela não vai desenvolver mais. Agora, a quiropraxia, a gente diz que vem de dentro para fora, porque nós mexemos com a articulação, provocamos um estímulo neurológico, né? E esse estímulo neurológico vai trazer uma necessidade do paciente de melhorar a postura dele. Então a gente fala que o RPG, ele trabalha de fora para dentro, dos músculos para a articulação. E a quiropraxia trabalha da articulação para os músculos. Uma coisa complementa a outra. Sim, né? Se nós tivermos os dois... Técnicas complementares. Exatamente, se tivermos os dois, melhor ainda. Perfeito, perfeito. E para os idosos, o que você... Porque, como você disse, para os jovens faz muito sentido, você vai conduzindo isso
para um lugar legal, para uma posição correta. Os idosos já têm toda essa articulação consolidada, já está tudo certo. Como que a quiropraxia lida com essa situação em que, se foi errado, já está feito? Em via de regra, o idoso ele tem uma rigidez, né? Então, nós evoluímos, né? Nós vivemos a nossa vida e vamos adquirindo rigidez nas articulações. A rigidez, ela vai trazer o quê? Tensão muscular. E essa tensão muscular vai trazer uma inflamação. Então, pensando em quiropraxia, nós vamos tentar dar movimento para aquela articulação. É claro, com técnicas muito mais suaves e bem focadas. Soltar isso e melhorar aquilo que ele consegue ter. Exatamente. Né? Com dentro daquilo que ele tem, utilizar as ferramentas. O que nós não podemos esquecer é que a coluna vertebral do idoso ela é frágil. Então, é preciso técnicas muito mais refinadas que realmente façam com que o idoso melhore sem trazer nenhum tipo de complicação. Ok. Davi, a gente vai para o intervalo. Gente, no próximo bloco nós vamos ver o que é a quiropraxia na prática, para você conhecer um pouquinho mais. A gente volta já já. For the good time, good time.